Porém, aqui a morte é um processo que se dá no tempo, não é? A morte não é um ponto, pac. A morte é um processo, ou seja, entre a morte física da pessoa e aquilo que teologicamente e definitivamente nós podemos chamar morte, existe um processo, não é? E este processo se dá ainda no tempo, portanto, ainda há tempo. E isso nós sabemos através da atestação também de santos, não é? Como São João Maria Vianney, né, quando ele comenta o caso de um suicida, né, ele consola a esposa do suicida dizendo assim: houve tempo entre a ponte e a água. O que estava querendo dizer com isso? Houve tempo dele se arrepender, naquele processo de morte, antes da morte. Então, é possível que nosso Senhor se apresente para aqueles que sem culpa não tiveram a apresentação do Evangelho. Não é? Uma pessoa que nasceu no ambiente protestante, que nunca teve a apresentação do Evangelho, vamos supor uma hipótese aqui, nunca teve a apresentação do Evangelho e sempre recebeu uma caricatura de Igreja Católica. Essa pessoa, na hora da morte, ponhamos a hipótese, não é? Que já que ela viveu sem culpa, que Deus apresente para ela o Evangelho da sua igreja, que Maria se apresente para ela na hora da morte. E então a pessoa vê a verdade. Na hora da morte, essa pessoa, nesse processo de morte, pode, hipoteticamente, dizer sim àquilo que ela disse não durante toda a vida. Hipoteticamente. Mas isso é só uma hipótese. É evidente que esse não é o caminho seguro. Né, Paulo? Você tem razão. Você tem perfeita razão quando você diz que o caminho seguro, não é? Digamos assim, o caminho asfaltado, mapeado, iluminado, com os recursos dos sacramentos, o auxílio dos santos, dos anjos, etc. e tal, é a Igreja Católica. Não tem dúvida nenhuma. Não é? E, nesse sentido, o documento Dominus Jesus, ele é exemplar. O documento Dominus Jesus, né, a Declaração Dominus Jesus, assinada pelo cardeal Ratzinger, nos fala claramente, não é, que só existe salvação em Jesus Cristo. E que, portanto, só existe salvação no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo chama-se Igreja Católica. Agora, os evangélicos protestantes, de alguma forma, participam de forma incompleta da Igreja Católica. E isso qualquer um admite. Por quê? Porque uma vez que eles foram batizados, eles fazem parte do corpo de Cristo, de alguma forma, não estão em perfeita comunhão. Aí vem o julgamento que cabe a Deus, e não a mim e não a você, se esta falta de perfeita comunhão é culposa ou não. Porque se ela é devida à ignorância invencível, ela não é culposa. Mas nós estamos aqui lidando com hipótese, porque nós não vamos... Que pessoas que nós vamos julgar? Nós não somos Deus para julgar as pessoas concretas, né?